Muito bem. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse conteúdo de história. Obrigado pela sua presença. Você que puder, deixe seu like aí, por favor, para você não esquecer. Isso é muito importante. Se inscreva no canal, você ainda não é, para não perder o canal de vista. Sempre marque o sininho na opção todas. Eu não sei por que o YouTube bota isso. Quem se inscreve no canal, acho que é para ver o canal, né? Mas não, você ainda tem que marcar um sininho para ser notificado. Não sei qual é a razão disso, mas eles trabalham assim. Então você vai ter que fazer isso, se você quiser aí cooperar com o nosso serviço. Tá bom? Hoje eu vou falar aqui sobre o Batalhão Sagrado de Tebas. Tá? É interessante, né, porque a gente falar essas coisas. Né? Porque, por exemplo, se você for ver os trâmites do movimento, por exemplo, o movimento gay que tem hoje, eu acho que isso aí não é falado, né, por eles. Né? Então, eu acho que a ignorância histórica faz os procedimentos do hoje. Procedimentos imbecis. Né? Então, você vê que a questão do movimento da sopa de letrinhas hoje é um movimento meramente político se aproveitando de certas minorias para que a esquerda alcance o poder e nada mais do que isso. Tá? Porque se fosse uma questão de, por exemplo, valorizar uma classe, eu acho que coisas como essa que eu vou falar aqui hoje deveriam ser faladas, né? Porque em saber que os homossexuais se destacavam nas sociedades antigas com atos heróicos até mesmo, né? Então nada disso é falado, é engraçado, né? Não falam que tivemos imperadores romanos gays, né? E que isso nunca foi um problema do ponto de vista deles se, sei lá, terem ajuda do Estado, terem algum tipo de propaganda, né, forçosa até mesmo, para serem reconhecidos. Né? Isso nunca foi problema, isso sempre foi considerado normal. Até porque nós sabemos que todo tipo de homossexualidade do passado era por questões naturais, né? Porque não se tinha produtos químicos e alimentação industrializada que pudesse causar algum tipo de alteração anormal. Então você vê que aqueles gays do passado eram gays porque nasceram gays, né? Os de hoje eu tenho lá minhas dúvidas, né? Para muitos, né? Não para todos, mas para muitos, você sabe que tem outras condições que formam isso também, né? Porque também é interessante para a agenda que não haja muita natalidade, né? No mundo. Então é interessante que tenha cada vez menos relacionamentos héteros, né? Porque menos relacionamentos héteros, menos natalidade. E esse é um projeto da agenda, então acho que é interessante que eles forcem também uma questão química, para que a sociedade vá aos poucos ficando cada vez mais de forma química menos hétero. Né? Não sei se vocês entenderam. Mas na época não, né? Na época não tinha isso. Quem era gay nascia gay mesmo. E eu vou contar tudo aqui hoje, né? Vai ser bastante interessante. Vai ser bastante interessante. Então, mais uma vez, vai estar envolvidos os espartanos, né? Nessa questão. Os espartanos, que eu já fiz um vídeo polêmico aí nessa série, que é que a Esparta era a vergonha da Grécia, né? E muita gente não aceita esse negócio. Mas, inclusive, apareceu um rapaz no começo do outro vídeo falando lá, um monte de coisa. Critica os espartanos, não pode ser homem, coisa do tipo, né? Muito pelo contrário, né? Mas, e hoje aqui, mais uma vez, a gente vai falar com vocês sobre eles. Tá? Vai comprovar, né? Porque vocês têm que ver que os espartanos foram um povo
né, é um lugar que existe até hoje, né? Então, eles não podem ser julgados, vangloriados por uma única ação lá em Termópilas. Termópilas teve lá os 300 espartanos, né, liderados pelo seu rei Leônidas, e, enfim, se aproveitando da geografia do local lá, eles seguraram os persas por um bom tempo, né, e infligiram algumas baixas interessantes nos persas, e isso salvou a Grécia, e automaticamente salvou o Ocidente, né, porque se a Pérsia conquista a Grécia, o Ocidente ia ser outra coisa completamente diferente do que é hoje. Ou, aliás, do que foi algum tempo atrás, porque hoje acabou o Ocidente, né? Então, quer dizer, todo aquele sangue grego derramado lá em Termópilas, por exemplo, em Maratona, né, que foram batalhas aí contra os persas, está tudo sendo jogado no ralo, né? Pela política, pela lacração, por fronteiras arreganhadas, né? Um monte de coisas aí que não vale nem a pena comentar aqui hoje. Então, todo aquele sacrifício grego está indo para o ralo hoje. Né? Durou um bom tempo, mas hoje em dia estão escarnecendo daquelas vitórias lá. Então, aquilo foi verdade, né? Teve lá 300 espartanos, com Leônidas, com outros 7.000 gregos, de outras cidades-estados gregas. Então, os espartanos não lutaram sozinhos, 300 sozinhos contra os persas. Não. Foi 300 espartanos liderados pelo Leônidas e outros tantos liderados por outros reis de outras cidades-estados gregas, por outros generais gregos. Então, tinha mais de 7.000 lá contra os persas em Termópilas. Né? Mas, de toda forma, não é conforme o filme te conta, mas de toda forma é um grande fato, né? É um grande feito, né? De Leônidas e aqueles 300 lá. Acabou Esparta ali. Esquece, pega 300 de Termópilas e isola. Ali sim. E os outros feitos de Esparta? Você joga no lixo. Né? Porque não foi só em Termópilas. Ó, as batalhas gregas, né? Maratona, onde praticamente tudo começou contra os persas. Salamina, a própria Termópilas, aí sim, os espartanos agiram bem. A Batalha de Leuctra, que a gente vai falar aqui hoje, contra os tebanos, uma vergonha para Esparta, uma vergonha total. Peloponeso, contra os atenienses, outra vergonha. Né? É, Plateia, olha só, o nome vem daí. Plateia também foi outra batalha entre gregos, né? Envolvendo gregos, né? Melhor dizendo, Plateia. Queroneia, Queroneia e falta mais uma, se não me engano. Tegira, 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 beleza. Tegira, isso mesmo. Então, quer dizer, todas essas aí são batalhas, guerras envolvendo gregos. Ou grego contra grego, ou grego contra persa, entendeu? Foi isso aí, as guerras contra os persas chamadas de guerras médicas. Você fala, o que foi as guerras médicas? Aí você pensa que é dois médicos saindo no pau, né? Não, não foi. Foi a guerra entre os gregos e os persas. Os gregos chamavam os persas não de persas, mas de medos. Medo, pois é, o medo, né? Ah, eu estou com medo, pois é, você está com persa. Porque os gregos conheciam eles por esse nome, né, os Medos, que era uma das tribos que formavam a Pérsia, a tribo Medo. Interessante, né? Então daí que vem o nome Medo, muito provavelmente, né? Mas enfim. Então, quer dizer, viu essas batalhas todinhas que eu listei? Então, não houve só Termópilas, igual no filme 300, entendeu? Houve várias, e os espartanos participaram de algumas delas, não somente de Termópilas. Na Termópilas, ok, o Leônidas e os 300, parabéns, lutaram com outros 7.000, né, junto com outros 7.000. Não lutaram sozinhos, mas é um grande fato. É um grande fato muito bom a favor deles. Né? Mas e nas outras? As outras foram uma vergonha. Igual a batalha de hoje aí, que também apresento para vocês o batalhão. Né, o outro falou ali no começo do chat ali, falou como é que é? O BOF de Elite. O BOF de Elite, né? Pois é, o batalhão gay considerado sagrado de Tebas. Tebas, uma das cidades-estados gregas, apesar de estar no Egito. Né? Por isso que quando eu falei sobre Troia, muita gente não entende, né? Muita gente até mesmo não aceita. Mas os troianos eram gregos, né? Então, por mais que ficasse na Turquia, mas a Grécia era um império, né? Antes do Império Romano surgir, tinha o Império Grego.
né, depois anexado por Roma. Mas a Grécia dominava tudo ali. Por isso que a expansão persa colidiu com os territórios gregos. Como é que pode se a Pérsia fica lá no Irã, né, onde é o Irã hoje? Como é que pode? Tem terreno pra caramba, né? Por que eles duelaram? Pô, mas não foi. Foi porque o espaço de território da Grécia era enorme. Pegava ali da Turquia e ia beirando tudo. E os persas também, um grande império, na verdade era o maior império daquela época, eram os persas. Né? Então os territórios foram se chocando. Aí já era. Entendeu? Aí já era. Não é que os persas tiveram que chegar primeiro lá em Atenas. Né? Eles se chocaram lá no Oriente Médio. Né? Os territórios se chocaram lá no Oriente Médio. Então eram dois, os maiores. Né? É como se Estados Unidos e Rússia hoje, os Estados Unidos e China, tivesse uma guerra. Né? Então imagina isso aí. Né? As duas grandes potências da época. A Pérsia e a Grécia. E os gregos saíram vitoriosos. Né? Mas hoje aqui uma guerra civil, né, que eu vou falar, entre gregos e gregos. Então você sabe que Esparta era uma cidade-estado, Tebas era outro, Corinto era outro, Atenas era outra, né? E Argos era outra. Qual outro que está na Bíblia? Tem até umas lá na Bíblia, né? Aquelas cartas de Paulo, né? A carta de Paulo, né? Melhor dizendo, tem lá, né? Carta de Paulo aos Coríntios, porque é o que os Coríntios? Os Coríntios eram gregos, né? Da cidade de Corinto. Então daí vai Creta, né? A ilha de Creta também, Macedônia, né? Da onde saiu o Alexandre o Grande, que vai aparecer aqui já hoje e vai ser tema do nosso próximo vídeo, né? Nosso próximo domingo. Então tudo se interliga aí. Agora, aqui essa batalha de Leuctra entre Esparta e Tebas, duas cidades-estados gregas. Uma ficava onde é hoje mesmo a Grécia, Esparta, já mostrei para vocês no outro vídeo, até como está Esparta hoje, é uma cidadezinha bonitinha, né? E Tebas, que é no Egito, mas é grega, né? Você sabe que o Egito foi dominado ali por várias culturas estrangeiras, né? Ali com a queda dos últimos faraós do Baixo Egito, né? Aí e teve a época, né, que os gregos dominaram o Egito. Depois foi Roma, né? Então aí vem aquela história do Marco Antônio, Júlio César, né? Com a Cleópatra. Mas antes disso era a Grécia que dominava ali. E chegou a era dos faraós gregos, né? Tipo Ptolomeu. Ptolomeu era um faraó grego, né? Branco, né? E branco, cabelo castanho, era grego, né? Então é bem interessante isso aí. Então Tebas era no Egito. Engraçado isso, né? Do Império Grego e Romano. Eles ocupavam as regiões, né? Anexavam, mas não destruíam a cultura. Você vê que eles preservavam lá os deuses egípcios e tal, às vezes até cultuavam, né? Porque você vê que, por exemplo, no Império Romano, que em Pompeia tinha um templo para Ísis, a deusa do Egito lá, né? Que fazia a trindade egípcia com Horus e Osíris. Então lá em Pompeia, que era uma cidade romana, né, do Império Romano, tinha um templo para a deusa egípcia Ísis. Então tinha um intercâmbio, né? Eles não destruíam cultura. Agora, quando foi os judeus e os cristãos, eles queriam destruir a cultura pagã. Né? Infelizmente foi isso. Por isso que os imperadores, começando ali principalmente com o Cláudio, ele expulsava os judeus e os cristãos. Né? O Cláudio mais os judeus e lá do incêndio, lá, esqueci o nome dele, o Nero, os cristãos. Por quê? Porque tanto judeu como cristão é tipo uma traça, né? Sai destruindo culturas. E é exatamente o que aconteceu. Né? Você vê que com a ocupação dos cristãos, né, em Roma, eles destruíram a cultura antiga. Até Constantino mesmo, né, se tornou um cristão, aí sim que foi. E eles, onde o Império Romano pós-Constantino ia ocupando, eles iam destruindo toda a cultura pagã, né, politeísta, e implementando à força o cristianismo. Por isso que eu digo, pelo ponto de vista histórico, né, não falo de fé, falo de história. Você hoje só é cristão graças ao Império Romano. Né? Então, até o principal legado do Império Romano hoje, que perdura até hoje, é a própria religião cristã, né, que foi espalhada à base de espada. Né, não foi os apóstolos pregando igual Jesus mandou. Isso foi só no iníciozinho ali, mas depois que Constantino virou cristão e transformou à força o Império cristão, aonde eles iam anexando, tinha que virar cristão também, ou então morria. Então, você é hoje cristão, não por causa dos apóstolos ou da palavra de Deus, e sim por causa da espada do gládio romano. Interessante, né? História é uma coisa, religião é outra. Né? Por mais que também se complementem.
Religião também tem um pouco de história, claro. Tem muito de história até, né? Mas a gente tem que saber separar as coisas. Né? O que é realmente um evento histórico, o que é fé, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Tá? Então, vamos lá. O Tebas, liderada por seu rei Epaminondas, tá aí o Epaminondas. Epaminondas, deixa eu explicar primeiro como se tratava esse batalhão gay, né? O batalhão sagrado formado por casais homossexuais, né? É interessante, 150 casais homossexuais formando, portanto, 300 homens, casais homossexuais de homens, né? Formaram 300 também. Esses são os verdadeiros 300 que lutaram sozinhos. Os 300 de Leônidas lutaram com outros 7.000 em Termópilas, né? Contra os persas. Então, os verdadeiros 300 que lutaram sozinhos foi o batalhão gay de Tebas, né? Que ninguém fala, ninguém nem sabe até mesmo, né? Só se fala do 300 do Leônidas por causa do filme, senão nem isso conheceriam também. Infelizmente, o povo é muito ignorante de história, muito mesmo, por isso que ficam batendo cabeça hoje, adorando políticos e tudo mais, adorando a polícia, né? Se conhecessem os líderes do passado e os militares do passado, você ia tomar nojo da polícia atual, né? E dos atuais líderes que as nações têm, né? Mas as pessoas não conhecem a história, então por isso que acham o Bolsonaro o máximo, sacou? E o Lula um deus. Disso, entendeu? Infelizmente, é a ignorância de história que explica isso. Então, 150 casais gays, de homens gays, né, juntando 300 homens assim, lutaram em algumas batalhas, entre elas contra os espartanos, porque os espartanos, você sabe, igual eu falei no outro vídeo, igual eu falei até hoje aqui, tirando o fato dos 300 de Leônidas lá em Termópilas, o resto das atuações dos espartanos foi uma tragédia. Não só na atuação de guerra foi ruim, mas por falta de caráter até mesmo, porque depois daquilo, Leônidas já tinha morrido há muito tempo, os espartanos se aliaram aos persas para derrotar os outros gregos, então eles são traidores, né? Os espartanos são traidores, eram os maiores escravocratas da Grécia, eles escravizavam até outros gregos, né? Um absurdo, né? Ninguém gostava de Esparta ali. Essa que é a realidade. Infelizmente as pessoas se baseiam pelo filme. E claro, o filme é muito legal, você pode ver, pode curtir, mas tem que ter noção das coisas. Né? Você não pode endeusar um negócio porque foi mostrado na mídia, entendeu? Isso é um absurdo. É um absurdo. Então a gente está aqui para desmistificar esse negócio de Esparta. E mais uma vez, eu vou contar uma história aqui que Esparta passou vergonha. Passou vergonha na batalha contra os tebanos, que eram minoria, e aí sim os tebanos eram 300 e apenas 300 contra os espartanos, ou seja, os 300 contra os espartanos. Os verdadeiros 300, né? Que são os de Teba, que é esse batalhão sagrado, é uma tropa de elite de Tebas, era de homossexuais. É interessante demais. Liderados pelo Epaminondas, né, seu rei, e também pelo general. Está aparecendo aí para vocês? Para mim está com atraso aqui. O general Pelópidas. Esses dois lideraram, né, o Epaminondas, o rei, e o principal general, o Pelópidas, liderando aí os 300 gays, né, de Tebas contra Esparta. Interessante, você nunca ouviu falar, né? Você pensava que 300 era só os espartanos, mas não. A principal mesmo foi os 300 de Tebas. Isso sim. Né? Contra. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Apareceu aí para vocês, ó, mudou a foto? A minha aqui tá com lag, não sei por que hoje. Cleombroto. Apareceu, né? O Cleombroto, esse vacilão aí, que morreu com a flecha no peito, que era o rei de Esparta na época. Teve o Cleombroto primeiro e o segundo. É o primeiro, tá? Então, quer dizer, um vacilão total, né, cara? Aí sim, se inicia a guerra grego versus grego. É brincadeira, hein? Ah, outro detalhe, né, que eu já ia esquecendo, né? Esse batalhão gay, né? Batalhão sagrado de Tebas foi criado em 378 a.C. pelo general Górgidas. Foi criado pelo Górgidas. Tudo que eu vou falar aqui está escorado pelo historiador da época, o Plutarco. Beleza? Muito conhecido aí também. Então vamos lá, tome nota e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal.
Batalha de Leuctra. Cara, não tá aparecendo não, né? Eu tô trocando as fotos aqui, tá numa só ainda. O PC tá meio bugado, cara. Vou deixar nessa então. Vamos. Batalha de Leuctra, 371 a.C. Conforme eu falei, líder Epaminondas de Tebas contra Esparta, do líder Cleombroto. Meu amigo, para você entender, conforme eu falei. Houve várias batalhas. Maratona em 490, Salamina em 480, Termópilas em 480, Leuctra em 471, conforme foi dito, Peloponeso 471, Plateia 479, Queroneia 338, que foi Atenas e Tebas contra a Macedônia do Alexandre o Grande, mas isso eu vou falar só no próximo domingo, e Tegira 375, que também foi Esparta versus Tebas, né? Não foi só essa de Leuctra, foi a de Leuctra em 371 e foi a de Tegira em 375, ou seja, mais antiga. Você vê que em tempos antes de Cristo, conforme vai chegando mais próximo a nós, né, o número vai decrescendo. A data antes de Cristo vai decrescendo conforme é mais novo. Conforme mais antigo, o número vai subindo, entendeu? Então é isso. Só para vocês terem ideia. Então teve duas batalhas entre Tebas, ou seja, do batalhão gay de Tebas, contra os espartanos. Né? Ou seja, os 300 de Tebas contra os espartanos. Foi essa de Tegira, né, em 375, e depois a de Leuctra em 371. Ou seja, essa de Leuctra é mais recente a nós, né? O número é menor. Então, os espartanos perderam essas duas, meu amigo. Eles tinham perdido dos atenienses também em Peloponeso, né? Em 471, ou seja, mais antigo ainda. Então, quer dizer, os espartanos perderam tudo, meu. Tudo. E até mesmo em Termópilas, contra os persas lá, eles perderam também. Só que foi uma derrota honrosa, né? Lá com Leônidas. Mas também perderam. Ou seja, os espartanos nunca venceram nada. E eu também já falei aqui, tá nesse quadro aí, nessa playlist, que os espartanos enfrentaram Roma também. Isso já na época que Roma, né, já tinha destronado a Grécia. E perderam também. Perderam para Roma também. De Roma, então, que ia perder mesmo. Então, quer dizer, os espartanos nunca venceram nada. É impressionante como é a mítica do negócio, né? Como a sociedade é enganada até nisso, né? Imagina no resto. Todo mundo, o pessoal tatua. Eu mesmo tenho a camisa aqui, ó. Na época, eu já sabia, né? Não comprei por causa disso, mas se vendia isso aqui como o elmo de Esparta, né? Eu já sabia que não é, que isso aqui é o elmo coríntio, né? Dos Corintos, lá de Corinto, né? Então era dos coríntios isso aqui, ó. Esse elmo aqui, dos coríntios. Depois os outros gregos acabaram usando também, né? Então, quer dizer, mas o pessoal vendia isso aqui, a camisa de Esparta, tava até lá na etiqueta, né? Camisa espartana. Pô, isso não é espartano, isso é aí dos Coríntios, né? Lá de Corinto. Então, quer dizer, enfim, então quer dizer, é muito engano, né? É muita mítica, tem a camisa do Leônidas. Do Leônidas tudo bem, né? Mas o pessoal tatua aqui, espartano, tatua no braço. O pessoal faz vídeo falando, eu sou um espartano. O pessoal na academia, aqui, um treinamento, passar um treinamento para você, espartano. O cara, tu vai puxar esse peso aqui, depois isso aqui, depois fazer isso, toma tal suplemento. Isso aqui é a dieta. Esses canal aí de personal trainer, fazer aqui para vocês o treinamento espartano. Só faltou o cara gritar arru, arru. Só faltou isso, cara. Então quer dizer, cara, vocês têm que entender que os espartanos eram uns merdas. Vai me desculpar. Infelizmente, fazer o quê? Tem que ser falado. Na verdade, tem que ser falado. Deixa eu ver aqui que passou um negócio aqui. Boa noite, Vinícius. 300 é da hora, porém mostra só um fragmento de toda a história. É verdade, Rodrigo. Então, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Obrigado pela sua participação. Tá? Futuramente eu vou ver que não pode falar, né? Como é que eu vou falar aqui? Vou ver para fazer uma doação de livros, né? Para vocês aí concorrerem. Porque não pode falar, você sabia disso? Que só a Caixa Econômica Federal pode sortear. É impressionante. O Brasil não existe, cara. É um monopólio estatal mesmo. Se você falar se eu realizar aqui um azareio, se eu realizar aqui um azareio, pegar os númerozinhos aqui com o nome de vocês,
Pronto. É crime. Não posso. Então eu vou falar doação, mas não vai ser doação, né? Vou doar alguns livros aí, vocês podem participar. No dia eu aviso direitinho como é que vai ser, né? Vocês participarem aí com o Superchat, eu vou pegar o nome de vocês e vou doar livros. Eu vou mostrar quais serão os livros aqui, bastante interessantes, tá? Mas isso aí para futuramente aí na semana aí eu explico direito, tá, pessoal? É porque a gente não pode falar, sabe? A gente não pode falar nem isso. Nem isso aí. Eu tô pensando seriamente em transformar o canal em canal de receita de bolo. O que vocês acham? Né? Não posso falar, coisa séria. Você sabia que a Caixa Econômica Federal não deixa a gente fazer um azareio? Não pode. Senão eu sou criminalizado, porque só a Caixa pode te enganar. Né? A Caixa e o judeu Silvio Santos também, com a Telecena. Né? Ele pode te enganar. É isso. Eu não posso fazer um simples azareio aqui. Vocês estão entendendo, né? Vamos voltar aqui. É triste, cara. É muito complicado. Esse país é complicado demais. Rapaz. Então, já falei para vocês que o Batalhão Sagrado de Tebas, feito por gays, eu penso assim. O que eu penso, pessoal? Eu penso que, na verdade, eles eram, na verdade, bissexuais, né? Bissexuais. Por quê? Porque a natalidade também não poderia abaixar, né? Isso é papo de hoje, da elite mundial. Mas na época tinha que povoar cada vez mais, né? Então, para a natalidade, principalmente em Tebas, não declinar muito, como é que vai ter soldados, né? Como é que vai ter futuros combatentes e tal, futuros comerciantes e tudo mais. Então, como esses caras eram tinham uma cultura gay muito forte naquela época também, em toda a Grécia, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que também copular com as mulheres, né? Então, como é que ia funcionar o negócio? Não tinha nem Viagra na época. Então, penso que eles eram bissexuais, né? Não gays exatamente assim. Bissexual também é gay, né? Não sei, hoje em dia não. Tanta coisa, tantos nomes, né? A sopa de letrinha não para de crescer o nome, mas aquilo, eu penso que eles eram bissexuais, né? Eles na verdade, tinham uma cultura que eles tinham a mulher para poder fazer a procriação, né? E depois cuidar principalmente da fase inicial da criança. Depois logo o garoto, se fosse menino, né? Se fosse homem, ia logo para os treinamentos. Aquilo não era exclusividade dos espartanos, né? Pelo contrário. Aí, depois eles passavam com homens, né? Homem com homem. Porque é mais descomplicado, né? Homem com homem se entende melhor, né? É mais descomplicado a vida. Então, eu penso que eles só procuravam mulher para poder procriar, fazer novos tebanos. E depois o resto do tempo passava com homens, né? Vivia com homem, homem com homem. Então era assim que funcionava. Interessante, né? Interessante. Há quem diga que essa premissa inspirou os Migton, né? Ai, deixa pra lá. Brincadeira, hein, pessoal. Zoeira, hein, pessoal. Zoeira, hein, pessoal. Zoeira, hein, pessoal. Pois é. Então, esse batalhão é especial, tropa de elite de Tebas, formado por 150 casais homossexuais, formando assim 300 homens, foi criado em 378 a.C. pelo general Górgidas. Beleza, pessoal? O batalhão gay enfrentou 3 batalhas. A batalha de Leuctra contra os espartanos, e claro que venceu, né, contra os espartanos. O espartano é tipo o Vasco, né? É tipo o Vasco hoje. Então é fácil vencer. Então, venceu a de Leuctra, venceu a de Tegira contra os espartanos também, em 375. Mais uma vitória contra os espartanos. E a batalha de Queroneia. E aí tomou um pau. De quem? De quem? De quem? Vocês vão saber daqui a pouquinho, meu amigo. Daqui a pouquinho. E vocês sabem, conforme eu falei, Tebas é no Egito, né? É no Egito. Daqui a pouco eu mostro as imagens para vocês. Oh, mudou. Finalmente o programa mudou a foto, cara. Você tem que estar travado hoje. Tá com vírus, gente? Tá com vírus? O computador não usou máscaras? Será que é isso? Não sei, tá travando aqui, cara. Tá bom aí pra vocês aí? Tá travando o som, não, né? Dá um retorno aí, pessoal. Acho que não, né? Só a imagem mesmo tá travando aqui, não sei porquê. Mas mudou só agora. Então Tebas é no Egito, né? E pertencia à Grécia. E aquela época de faraós gregos, como Ptolomeu, né? Então teve toda aquela ocupação no Egito aí. Então Tebas, na língua egípcia, se chamava o Asset, né? Virou Tebas por causa dos gregos, né? Que chamaram de Tebas. É igual a Turquia, né? Lá na a Troia, né? Que era na Turquia, mas era grego, né? Quando eu falei aqui
do Aquiles e a Guerra de Troia. Muita gente não entendeu, ou não aceitou que lá na Turquia, que lá era a Turquia, né? Troia era na Turquia, mas era feita por gregos lá. Então, enfim, aí vocês estão vendo algumas ilustrações aí dessa batalha de Leuctra. É muito interessante. De Leuctra e Tegira também, né? Só que ficou mais famosa de Leuctra. Mas em Tegira os espartanos também perderam para os tebanos aí do batalhão gay. Os caras eram tão fodas, tão famosos, que na Grécia até hoje tem um monumento, né? Chamado Leão de Queroneia, que é uma homenagem ao batalhão gay de Tebas. Né? Tem até hoje lá. O símbolo deles era um leão. Interessante, né? Agora está funcionando direitinho. Aí tem algumas ruínas, né, das instalações aí dos tebanos daquela época. E Tebas hoje é um lugar muito turístico, né? Porque é engraçado, porque no Egito e mescla, você vê ali estatuetas, né, de deuses egípcios e também de arquitetura grega, né? É interessante, é o lugar lá do Egito que mais mesclou aí, né? Tem mescla também com os romanos, né? Mas nessa época aí, então, ficou mais explícito isso. Então, são construções gregas junto com o Antigo Egito, é bem bacana também. Você vê ali um deus egípcio com construções gregas, é muito interessante esse intercâmbio. Os gregos e os romanos não destruíam a cultura nem a religião do local onde eles anexavam. Isso é interessante, entendeu? Eles não praticavam o plano Kalergi. Mas judeus e cristãos, sim, eles destroem a cultura, antigamente que eu digo, né? Eles destroem a cultura de onde eles foram se ocupando. Infelizmente foi assim. Mas os politeístas não faziam isso. E os islâmicos também, né? Eles destroem a cultura de onde eles chegam, né? Você vê que as religiões monoteístas é tipo um cupim, né? Você vê que os islâmicos lá no Oriente Médio, eles estão, aqueles grupos terroristas, né? Tipo o Estado Islâmico, eles estão destruindo aquelas estatuetas onde era a antiga Mesopotâmia, né? A antiga Suméria, e o Saddam Hussein já queria restaurar aquilo, né? Porque o Iraque é a antiga Babilônia. Então o Saddam tinha todo um projeto, já fiz vídeo aqui falando do Saddam, 2 vídeos, do porquê que ele tinha que cair, né? Porque é aquilo lá que eu falei lá. Aquilo lá. Se você quiser saber, vai lá ver. Então, Tebas é muito turístico, né? Principalmente por causa dessa arquitetura antiga, mesclando Antigo Egito com Grécia Antiga também. É muito legal lá. É muito visitado. Né? Mas aí, meu amigo, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. O batalhão gay de Paminondas, do general Pelópidas de Tebas, teve o seu fim. Ele foi totalmente aniquilado em 338 a.C. pelas tropas do Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, o Enorme, da Macedônia. Macedônia também outra cidade-estado grega, entendeu? Então era muito comum conflito entre eles também. Né? Esse batalhãozinho muito alegre, muito colorido, brincadeiras à parte, né? Era muito sério até, né? Não tinha essas coisas que tem hoje nos gays, né? Foi aniquilado pelo Alexandre o Grande. Ou seja, eles enfrentaram 3 grandes batalhas, venceram 2 e perderam uma. Na primeira que perderam, foram aniquilados também, enfrentaram as tropas do Alexandre o Grande, que seria um embate interessante, né? Entre Alexandre o Grande e Roma. Fico na dúvida quem venceria, porque a tática do Alexandre o Grande é espantosa. Eles passaram até pelo deserto ali onde os hebreus teriam vagado fora do Egito, né? Só que os hebreus levaram 40 anos, segundo a Bíblia, né? 40 anos. O Alexandre o Grande passou em meses ali. Falar o quê? Mas era uma punição de Deus, não era isso? Se eu não estou me enganando. É que por isso que eles demoraram 40 anos, não é porque eles eram burros, não. Mas tudo bem. Então, pessoal, essa é a história. Depois eu vou ler os comentários, tá? Essa história aí do batalhão especial, a tropa de elite de Tebas, uma cidade-estado grega, onde ele foi criado e batalhou em 3 batalhas, venceram 2, contra os espartanos também é mole, né? Seus espartanos é mole. Então, os espartanos, meu amigo, é o Ibis da Grécia, né? Nunca ganharam nada, o pior time do mundo.
Então os espartanos eubíbios nunca ganharam nada. O máximo foi uma derrota honrosa com Leônidas lá em Termópilas, só. Né? Os espartanos eubíbios, um lixo, um estrume da Grécia. E não tem choro. Infelizmente a gente tem que falar essas coisas aí para todos os fanboys. Né? A única coisa que se salva é só o Leônidas e os 300 de lá, que lutaram com outros 7.000. Né? Mas os verdadeiros 300 que sempre lutavam sozinhos eram os tebanos. Se bem que os tebanos também lutaram junto com Atenas, né? Contra a Macedônia do Alexandre o Grande. Nem esses lutaram totalmente sozinhos. Mas contra os espartanos lutaram sozinhos. Mas contra o Alexandre o Grande se juntaram a Atenas, entendeu? Então era Tebas, com um batalhão gay, junto com Atenas, também era contra o Alexandre o Grande, da Macedônia. Então eles tiveram que se juntar pela primeira vez, né? Porque era contra o Alexandre o Grande, mas mesmo assim perdeu, foram aniquilados. Aí Atenas e Tebas perderam para a Macedônia. Então é muito interessante esse campeonato carioca aí da Grécia, né? Do duelozinho regional ali, muito interessante. Né? Mas mais uma vez foi comprovado que os espartanos nunca deram uma asinha, meu amigo. Eles nunca deram uma asinha. Você sabe o que é ser um virgem da Grécia? Os espartanos eram uns virgens e nunca conseguiram uma única vitória. Porra, não queria ser espartano não, cara. Tá louco? Mas vamos ver aqui. O Rodrigo, o notebook lento é por causa da maldição do Portegaste. Ó, e vou... Ó, tem que ver o que vai vir por aí sexta-feira, meu amigo. Guarda lá. Valeu aí pelo seu comentário. Então você sabia que existia um batalhão, uma tropa de elite formada com 150 casais de homens gays, formando 300 gays? Os verdadeiros 300 são gays. E você aí com a tatuagem dos 300, né? Tudo bem, é o 300 de Esparta. É o 300 de Esparta, né? Só teve morte honrosa. Nem uma vitóriazinha também eles conseguiram. Eles conseguiram algumas vitórias em batalha, né? Mas no final perderam. Enfim, vocês entenderam. Então é isso, muito interessante. Queria falar isso para vocês nessa noite. E alguma curiosidade aí? Não, né? Pelo jeito não, acho que já está tudo aqui. Acho que sim. Nada, cara. Estado Islâmico é de origem da estrela. Né? Incrível que pareça. Beleza, pessoal. Acho que é só isso mesmo. Acho que tem mais um aqui, né? Parabéns, Vinícius. Conteúdo top. Poucos canais trazem algo tão claro sobre a época da história. Beleza. E aqui é ao vivo, né, cara? Ao vivo também, sem corte, sem nada. Então é isso. No próximo capítulo, próximo domingo, eu vou trazer a história de Alexandre o Grande da Macedônia. Como era grande, mano. Era mole. Valeu? Um forte abraço, obrigado a todos aí. E é isso. Até qualquer dia.